Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este nosso encontro sobre os sacramentos. Temos todos estes nossos encontros postados no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, como uma forma de chegar até vocês, trazendo informações e formando também a nossa mentalidade para com o que nós recebemos da parte da igreja, que são os sacramentos. Trabalhamos o porquê deste nosso encontro com o Senhor através desses sacramentos, que são sinais da graça de Deus derramado sobre todos nós cristãos. E já há 2 ou 3 encontros para trás, nós estamos falando sobre o sacramento do batismo. Ontem tivemos a grande preocupação de trabalhar sobre a questão do batismo, a criança que morre sem batismo, por que batizar criança, e hoje vamos trabalhar um pouco sobre essa questão, sobre o padrinho e a madrinha de batismo. É algo muito importante que nós deveríamos de pensar com relação a esta questão. Já não é de hoje que eu tenho percebido da parte de alguns irmãos que se dizem católicos, não sei se praticantes e conhecedores dos sacramentos e a sua essência com relação dentro da igreja, mas pais que vêm até a nós dizendo de que gostaria que fossem padrinhos pessoas que não são de grande frequência dentro da vida de igreja e às vezes nem professam a mesma fé. E isso se deve ao fato da pouca informação que as pessoas que procuram, muitos que procuram o batismo, de arrumarem os padrinhos para os seus filhos. Então é interessante que a gente perceba o que a igreja fala. Isso tudo também é tratado de uma forma mais popular e que ajude os pais e padrinhos a pensarem sobre a missão deles com relação aos sacramentos que eles abraçam, participam, né? Nós dizemos aqui: muito é dado, muito será cobrado. Então, a responsabilidade de pais e padrinhos quando buscam os sacramentos da parte da igreja. O padrinho e a madrinha no batismo são ou representa bem mais do que simples testemunhas, como é o caso, por exemplo, com os padrinhos ou testemunhas no casamento. No batismo, os padrinhos poderiam ser traduzidos como paizinhos e mãezinhas. Quer dizer, pais
em diminutivo, pois o padrinho e a madrinha contraem um parentesco espiritual com o afilhado, assumem o compromisso de responsabilizarem pela formação cristã do afilhado ou da afilhada, caso os pais falhem ou não possam fazê-lo. Eis aí a responsabilidade. Se eles assumem esta responsabilidade da formação cristã, é necessário que sejam pessoas ativas, com vida de igreja e que tenham presente a sua responsabilidade de cristãos também batizados. Daí que a escolha do padrinho e madrinha deverá ser feita com critérios cristãos, com os critérios da fé. Padrinho e madrinha que tenham condições de assumir, se for o caso, a educação cristã do afilhado ou da afilhada. Pessoas que tenham fé, que tenham vida cristã ativa, pessoas que possam dar testemunho, ser exemplo mais tarde para o afilhado ou afilhada. Nunca poderiam entrar como critérios de escolha motivações alheias à fé, como o status, a condição financeira dos padrinhos, motivos comandados por amizades e fatores para com pessoas sem fé e coisas tais. Então é interessante de que a gente consiga pensar com relação ao sacramento do batismo. Não é um mero evento social. Você não batiza porque todas as crianças precisam e são batizadas. Você batiza porque você é cristã e quer dar continuidade dessa vida cristã na vida do seu filho, em sintonia com as pessoas que você escolhe para se tornarem padrinhos dos seus filhos. Eis aí a questão. Dada a responsabilidade que devem ter o padrinho e a madrinha, é que a igreja exige certa preparação de caráter catequético sacramental para o batismo. É o tal curso de batismo ou encontros de preparação para o batismo, para os pais e padrinhos. É uma ocasião em que os pais e padrinhos irão conscientizar-se mais sobre a grandeza do batismo e as responsabilidades que pesam sobre eles com relação à formação cristã, que deverão mais tarde transmitir aos filhos e afilhados. E quanta ignorância! Quanta resistência a esses cursinhos por parte de muitos pais e padrinhos que teriam aí ocasião de uma preparação próxima para a formação espiritual e proveito próprio, renovando com o batizado dos filhos e dos afilhados as promessas dos próprios batismos, talvez esquecido há muito tempo. Às vezes, a burrice e a estupidez são tão grandes que alguns querem forçar o sacerdote a lhes vender um atestado do cursinho de batismo a troco de dinheiro ou esmola para a igreja. Padrinho e madrinha, conscientizem-se da responsabilidade que assumem e da missão que têm com relação aos seus afilhados perante a igreja, perante Deus, da missão que você assume. Aí nós pensamos assim, quem pode batizar? É talvez a pergunta que nós fizemos no desenvolvimento geral com relação aos sacramentos. O ministro ordinário do batismo é o sacerdote, o padre, e também o diácono.
E eu sempre brinco, né? Quando falo ordinária, a responsabilidade primeiro deve ser deles, né? Do padre e do diácono. Porque também tem o ministro extraordinário, né? Mas em caso de necessidade, isto é, em caso de doença, quando não há tempo de levar a criança para a igreja, ou não dá tempo para chamar o padre, aí num caso desses, qualquer pessoa, mesmo não sendo cristã, pode e deve batizar a criança, ou mesmo um adulto que ainda não estivesse batizado e quisesse ser batizado. Mas para que o batismo seja válido, há as seguintes condições: A. Quem vai batizar deverá ter a intenção de fazer o que a igreja quer fazer. B. Tomar água natural, qualquer água natural, derramar sobre a cabeça e pronunciar as palavras sacramentais. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a criança sarar e ficar boa de saúde, o que fazer? Bem, aí você poderá, se possível, levar a criança à igreja para completar as outras cerimônias do batismo, orações, vela, unção do óleo, etc., para solenizar o sacramento. Mas o principal, o essencial do sacramento do batismo, que é derramar a água na cabeça da criança, isso não se repetirá. É interessante frisar isso, até porque não precisa ser um batizado em estado de emergência. Às vezes, num simples batizado dentro da igreja, dentro dessa mera formalidade, nós temos algumas dificuldades. Eu já passei por alguma comunidade que o próprio fotógrafo, ou às vezes a mãe, ou o pai, ou o padrinho, ou a madrinha, não tem jeito do senhor é, ficar aqui fazendo ou simulando jogando água na cabeça da criança para que seja tirada uma foto. Não tem jeito do senhor fazer de contas que esteja fazendo dessa forma. Não, não tem como. O sacramento não dá para fazer de contas. Talvez a vivência do sacramento no dia a dia é que muitos de nós cristãos brincamos de fazer de contas que somos batizados e vivemos como batizados. Mas no sacramento em si, não tem como ficar simulando ou fazendo de contas para poder tirar foto. Outra razão para levar tal criança à igreja, para que o batismo seja registrado no livro de batismo da paróquia. Por quê? Porque mais tarde, quando essa criança vai receber o sacramento do matrimônio, ou então o sacramento da ordenação sacerdotal, aí será preciso provar que o fulaninho já foi batizado, pois só poderá receber os outros sacramentos se já tiver recebido o batismo. Eis aí a importância do sacramento do batismo. Porque, como vimos, o batismo é a porta para todos os outros sacramentos poderem entrar na vida do cristão. Quando? Com que idade batizar? Bem, quanto antes a criança se tornar filho de Deus, melhor. Aliás, é um direito que a criança tem de receber as riquezas da fé, que nós vimos no nosso programa anterior, pois nasceu numa família que é a mini-igreja, e dessa igreja a criança tem direito de receber o que os próprios pais já têm. Não prolongue demais o prazo para batizar, com a desculpa de esperar os padrinhos que moram longe e outros motivos desses, aliás, estranhos à fé. Se você já percebe de que
vem aí uma criança, não demore. O quanto antes faça a tua preparação e convide os padrinhos a fazerem a preparação deles. Para que na hora a pessoa, nós ouvimos muito isso, quando a pessoa vai à igreja ou à secretaria, eu não sabia que tinha que fazer um curso de preparação, ou encontro de preparação. Eu não sabia que tinha que pegar transferência. Eu não sabia. Não. Todas as vezes que você falar eu não sabia, significa de que você está falando de que você não é um cristão atualizado, nem de grande participação na vida de comunidade. Porque se fosse, você saberia de todas as exigências para se receber não só o batismo, mas todos os sacramentos. Bom, na celebração do batismo nós temos a vela acesa. Eu acho interessante porque alguns momentos do batizado, da celebração, eu faço questão de sempre procurar explicar, né, os símbolos, os sinais dentro dos sacramentos. Não só explicar, mas acredito que cada comentário é uma forma de orientar aos pais e padrinhos o que está acontecendo naquele momento, até para que haja uma predisposição, uma pré-preparação para os sacramentos. Mas eles estão tão preocupados com as questões externas e às vezes até tão assustados, demonstrando que são pessoas de pouca participação, que nem prestam atenção. Às vezes é preciso a gente chegar perto dos pais e padrinhos e repetir tudo aquilo que foi falado lá na frente, mas como eles estavam preocupados em tirar a melhor foto, em arrumar a roupinha da criança, em mudar de lugar, em preocupado com tantas questões externas que não reparam as questões internas. Olha, quando nós vamos procurar os sacramentos, sejamos naturais. Não que eu proíba as fotos. Eu não tenho proibição nenhuma com relação às fotos. Mas acredito que quando as fotos são mais naturais, e muitas das vezes tem muita pose, e que o fotógrafo consegue registrar aquele momento, elas parecem que ficam melhores, né? São mais verdadeiras. Mas quando a gente para poder fazer as fotos, elas se tornam tão artificiais e o sacramento que é verdadeiro, ele acaba se tornando um grande evento apenas onde eu cumprir a minha missão ou a minha função. Bom, o que nós vamos falar agora é a vela acesa do batismo. Você já reparou como a cerimônia do batismo é bonita e rica de significação para a vida, para a fé? Tanto as palavras, os diálogos e as coisas usadas como são ricas de significado. A vela, por exemplo. Enquanto a madrinha tem o afilhado nos braços, o padrinho segura uma vela acesa. Qual o significado da vela acesa? A chama lembra que Cristo é a luz do mundo e que a vida do cristão deve ser uma vida de fé, com a qual também deverá iluminar o mundo. A cera que se consome lembra que Jesus consumiu sua vida na cruz por nosso amor, assim como também a vida do cristão deve estar a serviço da comunidade, consumindo-se para o bem do irmão. A vela do batismo deveria ser guardada para mais tarde, na primeira Eucaristia, estar nas mãos do comungante. E poderá acontecer que, tratando-se de um rapaz que talvez tenha vocação sacerdotal, se ordene esta vela do batismo e da primeira comunhão, estará em suas mãos ungidas no dia da ordenação sacerdotal. Desculpe. Ou se menina, que tendo vocação para a vida religiosa,
a mesma vela poderá estar nas mãos da moça que se consagra a Deus pelos votos religiosos. E por que não poderia estar esta vela no altar quando os dois jurarem a fidelidade do matrimônio? Sim. E esta mesma vela talvez possa estar acesa nas mãos do cristão naquela hora derradeira, quando Cristo, no último gesto sacramental, libertador da unção dos enfermos, ali estiver para dizer: meu irmão, minha irmã, vivemos nos encontrando durante a vida toda pelos sacramentos. Iluminados por esta vela da fé, partamos agora juntos para a grande viagem de volta à casa do Pai. Olha que expressão bonita, né? Não é lindo o significado da vela? Principalmente da vela acesa do batismo? Com esses pensamentos, é que deveríamos acender velas durante a vida, nas diversas circunstâncias. A luz de Cristo, a luz da minha fé, a cera, a vida de Cristo que se consumiu por mim, minha vida consumida pelo reino de Deus e pelos irmãos. Eis aí o significado da vela. Mas nós temos ainda o significado do óleo e a veste branca do batismo. Você já reparou que o sacerdote, no batismo, faz duas unções com óleo? Uma traçando uma cruz no peitinho da criança, antes da fórmula batismal da água. Outra depois da cerimônia principal da água, traçando um sinal da cruz com óleo na cabeça do batizado. O óleo, além de suas propriedades naturais como alimento, tem vários simbolismos lembrados pela tradição e pela liturgia cristã. Veremos mais tarde sobre esse significado, mas o que podemos dizer quando falarmos da crisma e da unção dos enfermos, outros significados, além dos que trataremos agora, referentes ao batismo, deverão aparecer. Os óleos usados na liturgia dos sacramentos são abençoados e consagrados numa missa especial da Quinta-feira Santa, que o bispo celebra na parte da manhã, em união com todos os sacerdotes que renovam os seus compromissos da ordenação. Um dos significados ou símbolos do óleo é o da fortaleza. Antigamente, os lutadores, antes de começarem a luta, eram untados com óleo, pois acreditava-se que o óleo dava destreza e força para os músculos. Ao menos tornava o lutador escorregadio, ou escorregava muito, difícil de ser agarrado pelo adversário. Dentro desse simbolismo de preparação para as lutas, é um feito a primeira unção do peito do batismo, significando que o cristão deverá lutar na vida para conservar a fé. E como nós devemos lutar, e muito no mundo em que nós vivemos, para conservar a nossa fé. As palavras que acompanham essa unção: o Cristo Salvador te dê sua força, que ele penetre em tua vida como este óleo agora em teu peito. É o chamado óleo dos catecúmenos, dos que se preparam para o batismo. Depois de batizar pela água, vem a unção com o chamado óleo do crisma. Crisma quer dizer unção, ungir, ungido. Daí vem a palavra, o nome Cristo, o ungido. Essa unção do batismo é feita na testa com as palavras: que Deus te consagre com óleo santo
para que, como membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo a vida eterna. Já havíamos dito dessa expressão, sacerdote, profeta e rei, na nossa conversa anterior. Pelas unções do óleo, o batizado, o cristão, é ungido e preparado para as lutas da vida, a fim de proclamar corajosamente a fé, o plano de Deus como membro vivo da igreja militante, à qual pertence de agora em diante. Como Cristo foi ungido para a sua missão, assim também o cristão. Depois nós temos o costume da veste branca no batismo. Nos primeiros tempos do cristianismo, o batismo era conferido no sábado santo durante as lindas cerimônias daquela noite em que os cristãos passavam em oração, à espera do domingo da Páscoa da ressurreição. Os catecúmenos, preparados durante o ano, eram batizados e recebidos na comunidade igreja. Os batizados, ao saírem da piscina do mergulho do batismo, vestiam uma veste branca e a conservavam a semana toda até o próximo domingo. Por isso é que o domingo depois da Páscoa é chamado de Domenica in Albis. Domenica in Albis. O domingo com as vestes brancas. Era uma semana de comemoração do batismo. E por isso que hoje ainda, quando a criança é levada ao batismo, geralmente vai toda vestidinha com vestes brancas. Não é isso que muitos pais e padrinhos fazem? E qual é o significado, o simbolismo da veste branca? É claro que a veste branca lembra a pureza da graça, da fé, a pureza da vida. Simboliza principalmente a graça, pois a graça, como comunhão com a vida divina, comunhão de vida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é chamada de graça habitual. É um estado, uma situação em hábito, uma veste que fica. Aqui é graça com G maiúsculo, não com G minúsculo. Quando designamos uma graça, um auxílio em favor recebido, a graça atual quer dizer para aquele momento ou circunstância. Um auxílio assim seria a graça atual. A vida divina, a comunhão permanente com Deus seria a graça habitual. É essa graça que a veste do batismo quer simbolizar. Ouça as palavras do rito batismal referente às vestes brancas. Nasceste de novo e te revestistes o Cristo. Por isso trazes essas vestes brancas. E ouço de novo a advertência aos pais e padrinhos. Que teus pais e padrinhos te ajudem por sua palavra e exemplo a conservares a dignidade de filho de Deus até a vida eterna. Não é linda e rica essa liturgia da veste branca? E que mensagem ela encerra? Lembra-nos que, afinal, o que importa mesmo é viver essa vida da graça, como filhos de Deus e irmãos. Como igreja que deve ser um sinal onde o reino de Deus deva estar acontecendo. Acontecendo em nossa vida, acontecendo em solidariedade com muitos irmãos e irmãs na fé. Eis aí a nossa proposta enquanto igreja. Por isso, receber o batismo é nos colocarmos em sintonia e solidariedade com essa questão. Primeiro, com a doutrina da igreja. Segundo, em sintonia com todos aqueles que são os nossos pastores, nas suas exortações apostólicas, nas suas cartas pastorais,
em sintonia com toda a igreja. Eis aí então a proposta que nós recebemos. No próximo encontro nosso, eu sempre vou convidá-los, nós vamos trabalhar o batismo, está na Bíblia, o batismo no Novo Testamento, o batismo ainda neste motivo do Novo Testamento, e o batismo na vertical e na horizontal, a síntese panorâmica e conclusiva do batismo. Aí na próxima semana nós entramos no sacramento ou a crisma ou o crisma. Eis aí a proposta. Então nós queremos amanhã ainda, sexta-feira, terminar essa proposta sobre o sacramento do batismo. Espero que seja de grande ajuda à pastoral do batismo, mas também aos catequistas e a todos nós cristãos, né, nas nossas comunidades. E aí vamos começar a falar sobre o sacramento que confere a nós essa maturidade cristã. Não deixe de nos acompanhar e perceber de que todas essas nossas falas se encontram no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Obrigado a Jaqueline de Casa Grande, a Serli de Conselheiro Lafayette, a Maria Inês Silva, Maria José dos Reis, a Vera que nos acompanha, nossa coordenadora MOR do CPP, o Marcos Navarro, a todos aqueles que participam aí conosco. Eu fico até muito feliz porque essa nossa programação também é partilhada com muitos irmãos e irmãs nossas que nos acompanham diretamente lá da Alemanha, os nossos irmãos católicos brasileiros que moram na Alemanha. Fico até muito feliz com essa proposta de ajuda a esses nossos irmãos que de longe também rezam, trocamos as nossas orações e trabalhamos nesta evangelização em sintonia com os nossos bispos, nossos padres e com esse grande homem que nos guia na nossa igreja, que é o Papa Francisco. Um abraço a todos e sejamos comunidades pelo batismo que nos marca e nos sinaliza como membros da Igreja Peregrina.